Dia 18 de agosto de 2023, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, aqui no canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro. Muito bem. Notícia desmentida pelo Estadão. É o chamado vai e vem, com esta conversa de joias do ex-presidente brasileiro. É um assunto sem fim. Não se fala mais em Marielle, não se fala mais das filmagens lá daquele aeroporto de Roma, que ficou por isso mesmo, não é isso? Ou seja, não se fala em nada no Brasil, a não ser as joias. O Rolex do presidente. Muito bem. O novo advogado aí do tenente-coronel Mauro Cid, o terceiro advogado, diga-se de passagem, desde que se iniciou as investigações, afirmou que o ex-ajudante do presidente vai confessar para a justiça como participou do suposto esquema na venda das joias recebidas pelo ex-presidente da República. A revista Veja até anunciou na noite da última quinta-feira, ontem, né, que o advogado César Bittencourt iria se reunir com o ministro lá da Suprema Corte, na próxima segunda-feira agora, para discutir os termos da confissão para atenuar uma futura condenação, para aliviar a pena do Mauro Cid. Segundo a revista, Mauro Cid diria, ou vai dizer, que vendeu as joias nos Estados Unidos, transferindo os fundos para o Brasil e entregando dinheiro ao ex-presidente em espécie, né? E que assim agiu por respeito à hierarquia militar. A vida militar também ensina que ordem ilegal não se cumpre, é o que costuma dizer o capitão, nosso ex-presidente. A imprensa e toda a esquerda brasileira, evidentemente, entraram em festa. Não bastou o estelionatário Delgatti fazer aquele carnaval, né, aquele circo lá na CPMI de ontem. Precisava ainda da revista Veja sair com essa matéria sensacionalista para que a esquerda entrasse em polvorosa, né? Ora, já estão acreditando que o Mauro Cid colocará uma pá de cal na vida política de seu ex-chefe. Só que tudo isto parece que não passou de frufru. Porque hoje pela manhã, o jornal O Estadão, né, colocou em suas manchetes que o advogado César Bittencourt, o do Mauro Cid, recuou e afirmou não ter falado sobre as transações envolvendo joias recebidas pelo ex-presidente na conversa que teve lá na revista Veja. Ele conversou com a Veja, mas não falou de joias. Em uma mensagem enviada aí ao jornal, né, o Estadão, ele disse o seguinte: não tem nada a ver com joias. Isto foi um erro da revista Veja, pois não se falou desse assunto. A conversa é outra, sobre os cartões de vacinação. Parece que hoje, aí perto das 2 horas da tarde mais ou menos, ele estava dando entrevista para uma emissora de televisão, que eu até me recuso a dizer o nome, já parece que falando em joias de novo. Muito bem. Vamos parar para pensar o seguinte: não existe na Constituição brasileira nenhum artigo, nenhum item que apresente o assunto joias do presidente da República. Não existe nenhuma lei, nenhum artigo falando sobre a regulamentação de presentes recebidos pelo presidente da República. Existe uma determinação no TCU, né? Existem protocolos da Secretaria da Presidência da República, mas também de uma forma muito superficial, que não entra no objeto, não entra no assunto joias. Então,
essa questão é muito nebulosa. Muito nebulosa. Assim como aquelas joias do atual mandante brasileiro que foram confiscadas lá nos cofres do Banco do Brasil, que tinham mais de 550 itens, o atual mandante, naquele momento, devolveu somente pouco mais de 320 itens. Os outros itens, segundo consta no site aí do gov.br, da Presidência da República, o atual mandante, então, como não tinha devolvido os outros 200 e poucos itens, ele pagou o valor e resolveu a questão. Também muito assim male explicado, né? Portanto, se houve esta ocorrência, seria a mesma coisa agora, então, o ex-presidente chegar e dizer, olha, eu fiquei com as joias, mas está aqui, ó, estou pagando por elas. Mas isso tudo é jogo de acho que, pode ser que, são suposições, porque de fato não sabemos exatamente o que aconteceu, porque essas informações de joias foram capturadas pelo ministro lá do Supremo, quando confiscou o celular do ajudante de ordens do presidente da República por conta das carteiras de vacinação. Um assunto que não tem nada a ver com joias. E aí ele aproveitou e vasculhou tudo, viu o assunto ali, então começou toda esta situação. Mas, falando sério sobre o assunto, sim, porque não se pode levar a sério o que diz uma revista Veja, nem mesmo o que diz o Estadão, que uma hora joga aqui, outra hora joga ali também, né? E mesmo e principalmente o que é dito numa CPMI, composta basicamente por pessoas envolvidas em processos de cabo a rabo, como a gente costuma dizer. Vamos esclarecer alguns pontos que eu acho importantes. Vamos considerar que o ex-presidente mandou sim o seu ajudante vender as joias lá nos Estados Unidos. Ô Mauricídio, vai lá e vende isso aí, traz a grana para mim. Vamos supor que isso aconteceu. Aí temos algumas incongruências nesse assunto que precisa ser desvendado. Primeiro, como ele enviou, como o Mauro Cid, que vendeu as joias lá nos Estados Unidos, teria enviado o dinheiro para o Brasil. Como o ex-presidente teria recebido esta grana? Se o Mauro Cid mandou o dinheiro via banco, né? Além dos impostos cobrados pela transação financeira, a origem do dinheiro tem que ser comprovada para a Receita Federal, porque é um valor acima de 10 mil dólares que, segundo a legislação, tem que ser declarado. Qualquer movimentação de viagem acima de 10 mil dólares tem que ser declarado. E qualquer movimentação bancária acima de 10 mil reais, também o banco informa a Receita Federal. É assim que qualquer quantia acima desse valor é informada. Em segundo lugar, se o ex-presidente recebeu esse dinheiro do Cid em mãos e depositou no banco, ele teria que explicar em sua declaração de imposto de renda a origem desse dinheiro, certo? Ou, se ele guardou esse dinheiro em casa, né, um dinheiro ao vivo e a cores, certamente a Polícia Federal teria recuperado quando fez busca e apreensão na residência de Jair Bolsonaro em 3 de maio de 2023. Segundo o site G1, o valor enviado ao ex-presidente foi equivalente a 68 mil dólares, que dá mais de 350 mil reais. Ou seja, esse dinheiro não pode ter vindo na mala do Mauro Cid, quando ele chegou no aeroporto, porque ele veio de voo comercial. Ele não ia correr o risco de entrar com esse dinheiro na mala e perder o dinheiro e ser preso. Ou ele enviou pelo banco, ou fez um milagre aí, sei lá como, para que o dinheiro chegasse na mão do presidente. Dizem que o dinheiro foi depositado na conta do pai do Mauro Cid, lá nos Estados Unidos. De qualquer forma, então, o dinheiro não chegou ao ex-presidente.
tudo ainda é na base do se. Por quê? Porque esse processo está correndo em sigilo, né? Está nas mãos do ministro lá no Supremo Tribunal Federal, ninguém tem acesso, então não temos como ter certeza do que está acontecendo. Agora, a verdadeira face dessa situação é que antes de se discutir quem vendeu, por que vendeu e se realmente vendeu alguma joia, a narrativa final tem que ser aquela que, de alguma forma, culpe o ex-presidente, não importando a veracidade da coisa. Pois bem sabemos que, como esse inquérito, que nem eu falei, corre aí sob sigilo lá no gabinete do ministro da Suprema Corte, ninguém saberá de fato qual é a verdadeira história. Basta vermos o circo que foi criado ontem, em plena sessão da CPMI, né? Onde aquele estelionatário lá fez acusações gravíssimas e sem provas contra o ex-presidente, e mesmo assim foi tratado como herói pela esquerda toda, mesmo cientes da péssima credibilidade do hacker Delgatti. Então, como não existe uma legislação clara sobre presentes recebidos pelo presidente da República, conforme diz aí alguns aspectos da lei, alguns artigos, trata-se apenas de documentos, de presentes arqueológicos, peças de museu, mas nada que diga respeito a joias. Então fica tudo muito no ar. Dilma deixou de devolver presentes e nada aconteceu. Lula deixou de devolver presentes e nada aconteceu. Temer deixou de devolver presentes e nada aconteceu. Portanto, nada pode acontecer ao ex-presidente Jair Bolsonaro, exceto se for por falta de pagamento de impostos quando as joias entraram no Brasil. Somente isso. Então vamos aguardar que vem muita coisa ainda pela frente, tenho certeza disso. Por hora, meus amigos, é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continuem aí chamando os amigos para se inscreverem no Terra Brasilis News. E eu convido a todos para assistirem o vídeo lá do Rumble, que está muito bom também. Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário abaixo do vídeo para vocês clicarem e serem direcionados para lá, ok? Desejo a todos aí um excelente final de sexta-feira. Muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.